Jesus falou comigo em voz audível. Em 2026, o mundo será irreconhecível. E completou. Porque a vida na Terra não será mais como antes. Foi direto, sem metáforas. Um aviso claro. Algo vai acontecer que vai mudar tudo. O mais assustador. Isso não começa em 2026. Começa antes. E se você souber o que vem antes, vai entender por que a normalidade vai desaparecer da Terra. Meu nome é Elias Mazego, tenho 44 anos e nasci em Polokwane, uma cidade simples no interior da África do Sul. Minha caminhada com Deus começou de forma tímida, como a maioria dos novos convertidos, lendo a Bíblia com dificuldade, tentando orar de madrugada e aprendendo a ouvir a voz dele no meio da confusão do mundo. Mas eu nunca imaginei que anos depois, essa mesma voz falaria comigo em alto e bom som, sobre coisas que nenhuma notícia ou pastor ousou dizer. E quando ele falou, não foi sobre bênçãos, foi um alerta, um decreto, um rompimento. Antes de continuar, deixe nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Quero ver até onde essa mensagem vai chegar, porque se chegou até você, é porque o céu já está te chamando para prestar atenção. Foi numa tarde abafada, no fim do verão do ano 2000. O asfalto ainda exalava calor e as árvores pareciam quietas demais para o horário. Eu tinha saído para caminhar com 2 irmãos da igreja, como fazíamos às vezes depois da célula. Caminhávamos devagar, falando sobre coisas comuns, salmos, pregações, problemas da semana. Até que no meio da calçada, a atmosfera mudou. O vento parou. O tempo ficou pesado. E foi nesse exato instante que algo rompeu o espaço ao nosso redor. Do lado esquerdo da rua, a menos de 5 metros de onde estávamos, uma figura colossal se materializou. Sem som, sem brilho, sem aviso. Era um ser imenso, mais alto que qualquer poste ou árvore que eu já tinha visto. O corpo dele parecia feito de uma substância que não era carne nem luz. Era algo entre os dois. Nas mãos, carregava uma espada longa, com um fio que parecia vibrar, como se estivesse viva. O mais perturbador era o olhar. Ele não olhava para nós. O anjo observava o ambiente como um soldado experiente. Seus olhos escaneavam telhados, esquinas, sombras, como se esperasse por um ataque. Como se dissesse, se alguma coisa tentar se aproximar, será destruída. Nenhum dos irmãos percebeu. Eles continuaram conversando como se nada tivesse acontecido. Mas eu não conseguia falar. Minha garganta secou. Meu corpo paralisou. Foi como se o céu tivesse rasgado só para mim. Não ouvi nenhuma voz. Mas algo dentro de mim sabia. Aquele anjo não apareceu à toa. Ele estava ali porque alguma coisa invisível já me reconhecia como ameaça. Naquela noite, eu não contei nada a ninguém. Fiquei em silêncio por semanas, achando que talvez fosse loucura. Mas quanto mais eu orava, mais claro ficava. O mundo espiritual havia me notado, e aquele era apenas o primeiro aviso. 3 anos depois daquela tarde em que vi o anjo guerreiro, recebi algo que não era mais uma visão. Era um mergulho no fim do mundo. Naquela noite, dormi como sempre. Sem oração especial, sem jejum, sem nada diferente. Mas assim que fechei os olhos, fui levado para um lugar que não parecia sonho. Parecia realidade crua, dolorosa, viva. Eu estava num campo aberto, imenso. A paisagem era escura, sem luar. Nenhum som. O que antes seria terra firme. Agora era um chão seco, rachado, com marcas negras de queimadura até onde a vista alcançava. Não havia folhas, não havia vento, não havia cheiro de vida. O mundo havia sido reduzido a cinzas. O ar era pesado, difícil de respirar. Mas o que me assustou mais foi o silêncio. Um silêncio tão denso que parecia ter sepultado o próprio tempo. Me vi caminhando sem saber para onde ir. Havia uma colina próxima. Subi, não para fugir, mas para tentar encontrar alguém. Qualquer ser humano, um sinal, um grito, um corpo.
Nada. No topo da colina, olhei ao redor. A terra morta se estendia como um deserto radioativo. Olhei para o céu e vi as estrelas. Mas algo dentro de mim dizia: eles já foram, os salvos já subiram. Não era uma voz, era um conhecimento interior. Eu sabia, como se minha alma lembrasse de algo que o corpo nunca viveu. A terra havia sido esvaziada de seus redimidos, e o que sobrou era apenas o rastro do julgamento. Acordei como se tivesse sido puxado com violência de volta ao meu quarto, ofegante, suando frio. O relógio marcava 13h42 da manhã. Por alguns segundos, não consegui me mover, porque a sensação não era de que eu tinha sonhado. A sensação era clara, incômoda, definitiva. Deus me levou até o futuro e me trouxe de volta para avisar. Aquela visão da terra devastada nunca saiu da minha mente. Não era o tipo de sonho que você esquece. Era uma marca. E quanto mais o tempo passava, mais eu percebia. Aquilo foi um alerta, mas o que viria depois? Era um julgamento. Naquela época, eu já estava envolvido com a igreja. Pregava, ajudava nos cultos, era um dos líderes mais ativos da congregação. Mas por dentro, eu andava esgotado. Comecei a pensar que já tinha feito minha parte e que talvez fosse hora de cuidar da minha própria vida. Pouco tempo depois dessa decisão silenciosa, tive um sonho. Mas não era sonho comum. Era como se eu tivesse sido transportado para outro lugar, com consciência total. Eu estava em frente a um tribunal, mas não era um tribunal humano. Tudo ao redor parecia feito de luz e autoridade. Não havia portas, nem placas, nem corredores. Mas no meu espírito eu sabia, estava diante do julgamento eterno. Havia uma fila, o homem à minha frente tremia como uma folha ao vento. Seu corpo mal conseguia se manter em pé. Ele sabia que não sairia dali livre. Foi chamado, entrou e desapareceu. Então chegou a minha vez. De repente, já estava dentro da sala, à minha frente um trono gigantesco, e sobre ele Deus. Não vi rosto. Não vi formas humanas. Era como se ele fosse feito de glória pura, imenso, impenetrável, santo. À esquerda, Jesus estava sentado, em forma humana, mas com uma presença que fazia meu coração estremecer. E à direita, Satanás, com uma pilha de arquivos na mão. Meus arquivos. Cada falha, cada pensamento sujo, cada omissão. Ele estava pronto para me acusar com provas, mas antes que ele dissesse qualquer palavra, Jesus se levantou, deu um passo, olhou para o trono, não falou nada, mas o céu entendeu tudo. Fui absolvido, a pilha caiu, Satanás desapareceu. E no instante seguinte, comecei a subir. Não por merecimento, mas por um ato de graça que só pode vir de um rei que decide te perdoar, mesmo quando você não tem mais desculpa. Eu não sabia para onde estava indo, mas algo dentro de mim sabia. Não havia mais volta. Era como se eu estivesse sendo guiado, mas não por uma mão visível, mas por uma presença invisível e suave. Cada passo que dava parecia levar meu corpo a se desconectar ainda mais da terra. Quando olhei para baixo, a escada de luz estava ali. Fui subindo, sem esforço, mas com uma sensação de paz indescritível. No fundo, eu sabia. O tribunal era apenas o começo. Agora, algo muito maior estava me aguardando. Cheguei, e quando pisei no que parecia ser o chão do céu, o que vi me fez quase desmaiar. Havia pessoas, mas não eram pessoas comuns. Eu vi crianças, algumas com uniformes escolares, outras com roupas simples. Vi pessoas que conhecia. Vi homens e mulheres de todas as idades, mas eles não estavam mais vivos da maneira como eu os lembrava. Eu os vi ali, mas não estavam feridos, não estavam em sofrimento, eles estavam glorificados. Como se o tempo, a dor e a morte tivessem sido apagados. Mas o que mais me tocou foi a ausência de todo o sofrimento humano. Nada de lamentos, nada de lágrimas. Havia um descanso completo.
uma paz profunda que invadia o coração de quem chegava. Enquanto eu olhava, uma figura se aproximou. O primeiro homem que vi, ele estava com a roupa de um prisioneiro. Não o reconheci de imediato. Mas quando olhei para ele mais de perto, percebi. Ele era um ex-presidiário. Então percebi que no céu não havia juízos humanos sobre quem era digno ou não de estar ali. E então ele apareceu, Jesus, vestido com um manto branco que eu sempre ouvira falar, mas que agora parecia ainda mais radiante. Ele se aproximou de mim com os olhos mais profundos que eu já vi. Eu olhei para ele e pela primeira vez senti um amor tão puro que tudo o que havia em mim, minhas falhas, minhas dores, desapareceram diante dele. Sem abrir a boca, ele sorriu para mim. Um sorriso que não precisava de palavras. Ele estava me dizendo, você está em casa. E ali, com ele, foi como se o tempo não existisse mais. Eu não estava mais preocupado com o que deixei para trás. Eu estava em sua presença, e isso já era mais do que suficiente. A sensação de paz que eu sentia ao olhar para Jesus era indescritível. Era como se ele tivesse removido de mim todo o peso, toda a culpa, toda a carga do mundo. Eu não sentia mais medo, mas ele ainda não havia falado. Estava ali, parado na minha frente, olhando para mim com os olhos mais penetrantes que já vi. Eu sabia que ele sabia tudo sobre mim. Minhas falhas, minhas lutas, meu passado de erros. E então ele falou, mas não com palavras audíveis. Era como se ele falasse direto no meu espírito sem precisar de som. A voz dele foi um conhecimento profundo, como uma luz que clareia um caminho que eu nunca soubera estar lá. Você salvou poucos. Essas palavras cortaram minha alma. Você deve encher todos esses blocos com almas. Fiquei parado, sem saber o que dizer. Almas? Blocos? Mas então vi. Ao redor de Jesus surgiram blocos de madeira. Não eram pequenos, mas grandes, altos. Pareciam tão antigos quanto o tempo, como se tivessem sido feitos pela mão de Deus. E o mais estranho, não tinham nomes. Apenas uns poucos tinham marcas. As marcas eram nomes de pessoas que eu não reconheci. Ele olhou para os blocos e então se virou para mim. Você precisa preencher todos esses blocos com almas. Eu fiquei em silêncio. A sensação que tomou conta de mim foi de urgência. Era como se o céu estivesse me dizendo que o tempo já estava se esgotando e eu tinha uma missão a cumprir. Eu não sabia ao certo o que ele queria de mim, mas eu senti em meu espírito que ele me chamava para algo maior do que qualquer plano que eu pudesse ter imaginado. Foi como se ele estivesse me dando uma última chance, uma última missão, antes do grande dia. A visão desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Quando acordei, estava com o coração acelerado, suando, com a presença de Deus ainda ao meu redor. E então a realização veio. Eu não deveria abrir uma igreja como havia pensado. O chamado de Deus para mim era muito mais profundo do que isso. Em 2016, tomei uma decisão. Eu tinha visto a visão dos blocos de madeira. Eu sabia que algo grande estava vindo, mas ainda assim, meu coração estava confuso. Achei que Deus me chamava para abrir uma igreja. Era o que todos esperavam de um líder espiritual, não? Eu queria ser usado por ele. Então, decidi começar um pequeno grupo de oração, uma célula, para reunir pessoas, pregar e orar juntos. Era uma casa simples. A luz era suave, as cadeiras básicas, mas a ideia era grandiosa. Todos os domingos eu compartilhava a palavra, orava e falava de fé, amor e promessas. Eu sentia que estava fazendo algo bom, mas não estava sentindo paz. Toda vez que me levantava para compartilhar a palavra, algo dentro de mim não se encaixava. Era como se o Espírito Santo estivesse me dizendo, não é isso, Elias, não é aqui que você deve estar. Eu tentava convencer a mim mesmo. Isso é o que Deus quer. Estou pregando sua palavra. O que mais poderia haver?
mas havia uma frustração silenciosa que não conseguia ignorar. A paz que eu sentia ao fazer o trabalho de Deus estava ausente, e isso só piorava conforme os dias passavam. Um dia, após mais uma reunião, uma senhora idosa se aproximou de mim. Ela pediu oração. Eu arei para orar por ela, e ao tocar sua cabeça senti um choque elétrico percorrer minha mão. O que aconteceu a seguir foi indescritível. Quando abri os olhos, ela ainda estava ali, mas Jesus apareceu de pé na minha frente. Ele estava em um manto real, azul e branco. Sua presença foi tão forte que parecia que o ar ao redor de mim ficava mais denso, como se ele tivesse preenchido o espaço com uma autoridade celestial. Ele olhou diretamente para mim e, sem dizer uma palavra, sorriu. O sorriso não era apenas um gesto comum. Era como se ele estivesse dizendo: bem feito, você está no caminho certo. Mas esse não é o seu verdadeiro caminho. Naquele momento, eu sabia que a igreja, como eu a estava criando, não era o que ele queria de mim. Ele estava me dizendo que minha missão era diferente, algo que eu ainda não compreendia por completo. Desisti da igreja. Eu disse aos poucos fiéis que frequentavam meu grupo que não seguiríamos mais com aquele modelo. A dor de desistir foi real, mas a libertação espiritual que senti depois foi mais profunda. Eu estava pronto para ouvir de verdade o que Deus queria de mim. Mas o verdadeiro chamado ainda estava por vir. A frustração de ter falhado com a igreja me acompanhou por semanas. Eu sabia que algo dentro de mim ainda não estava certo. O vazio não desapareceu. Não importa o quanto eu orasse ou tentasse entender onde eu estava errando. Deus ainda não havia me dado a resposta completa. Foi então que, em uma manhã comum, enquanto eu estava lendo a Bíblia, algo inexplicável aconteceu. Eu estava acordado, a luz do dia entrando pela janela, e ainda assim, a presença de Jesus se fez real diante de mim. Ele apareceu, não como uma visão distante ou uma projeção mental. Ele estava ali diante de mim, vestido com seu manto branco, seus olhos irradiavam uma luz que fazia o mundo à minha volta desaparecer. Eu não podia desviar o olhar. Aquela presença era tão forte que parecia como se ele estivesse em cada átomo do ar ao meu redor. Ele não falou imediatamente, ele apenas me olhou, e em seu olhar havia uma paz tão profunda que me fez sentir como se todas as minhas dúvidas e frustrações tivessem sido absorvidas pela luz que ele irradiava. O peso do mundo parecia cair por completo. Foi então que, sem dizer uma palavra, ele se aproximou de mim. Naquele momento, algo aconteceu. Eu sabia, sem dúvida alguma, o que ele queria de mim. Ele não me pediu para construir uma igreja. Ele me chamou para ser uma trombeta. Você vai me apresentar como o rei que está voltando. Essas palavras atravessaram meu coração como uma lança. Não foi uma ordem rude ou apressada. Foi um comando sagrado, cheio de autoridade e compaixão. Ele me disse claramente que minha missão não era erguer mais um templo físico. Meu trabalho era mostrar ao mundo que ele está voltando, como rei, como juiz, como salvador. Eu deveria ser uma voz que anunciasse isso, e não um líder de uma congregação local. O vazio que eu sentia começou a se dissipar, como se uma cortina tivesse sido retirada de meus olhos. Finalmente compreendi. A missão era global. A visão era espiritual. E eu não deveria me prender a uma construção humana. A presença de Jesus começou a desaparecer lentamente, mas eu já sabia qual era meu próximo passo. Eu tinha sido chamado para apresentar ao mundo o Cristo que está para voltar. Não seria mais uma igreja, seria uma voz. Eu deveria ser um despertador. Eu sabia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Deus não me havia chamado para mais um cargo humano, mais uma religião ou mais uma construção terrena. Eu não sabia o quanto seria difícil ou quantos desafios eu teria que enfrentar. Mas algo dentro de mim me dizia: a missão é maior do que você.
Em 2017, comecei a compartilhar com algumas pessoas próximas aquilo que Deus me disse. Não era mais sobre construir algo, mas despertar as pessoas para algo que está prestes a acontecer. Eu falava de Jesus, mas não do Jesus que muitos conhecem. Eu falava do Jesus que está voltando, do Rei que virá para trazer juízo à terra e salvação para os que o aguardam. Mas logo percebi que o mundo não estava pronto para ouvir. Eu falei com pastores, compartilhei com líderes cristãos. Muitos me olharam com descrença, com um sorriso cético. Eles estavam presos ao presente, ao que era confortável, ao que já estava estabelecido. Mas eu sabia que a mensagem não era para eles, mas para os despertares, para os que estariam prontos para ouvir e ver o que estava escondido. A minha missão não estava no púlpito. Ela estava no campo, nas ruas, nos corações daqueles que ainda não sabiam do que estava por vir. Então, em 2018, Deus me deu uma confirmação. Não foi uma voz audível, mas uma sensação clara de urgência. Eu sabia que o tempo estava se esgotando. As palavras de Jesus, dizendo que ele viria como um ladrão na noite, se tornaram reais. Aquele momento não estava mais distante. O arrebatamento estava mais perto do que qualquer um poderia imaginar. E cada dia que passava, me aproximava do cumprimento dessa missão. Agora, minha vida não era mais sobre o que eu queria. Era sobre o que o mundo precisava ouvir. Eu sabia que, se não falasse, eu seria responsável pelo silêncio que os outros viveriam. E então, a missão final começou a tomar forma. Eu não sabia onde ela me levaria, nem quem mais se levantaria com a mesma urgência. Mas o que eu sabia com clareza era que não havia mais volta. O chamado estava dado. E a única coisa que eu podia fazer era obedecer. O tempo passava, e quanto mais eu falava sobre o que Deus havia me mostrado, mais a sensação de urgência crescia em meu espírito. Mas algo mais profundo estava prestes a acontecer, algo que eu não poderia antecipar, mas que eu sabia que viria. Era como se, de repente, o véu espiritual fosse rasgado diante de mim. Foi em 2018. Uma manhã como qualquer outra. Eu estava em meu quarto, orando sozinho, quando a presença de Deus se fez tão forte que me tomou completamente. Não foi uma visão como as anteriores, mas algo mais profundo, uma percepção. Eu vi o retorno de Cristo. Não foi uma imagem vaga ou uma ideia simbólica. Eu vi o céu rasgar, vi as nuvens se partindo como papel, e no meio delas, Jesus, voltando em sua glória, rodeado de anjos e chariots flamejantes. Mas o que mais me impactou foi o silêncio que pairou sobre a terra, mesmo diante de tamanha revelação. Não era um silêncio de paz, era um silêncio de espanto, de desespero, de terror. Eu via as nações, as cidades, as pessoas paralisadas olhando para o céu, sem saber o que fazer. Vi o medo tomando conta de tudo. Os que negaram a Cristo, os que se fecharam ao seu chamado, ficaram com os olhos fixos no céu, mas sem poder fazer nada. Não havia mais tempo para arrependimento. O arrebatamento já havia ocorrido, e a terra já estava em caos. As guerras que vinham se anunciando se intensificaram. A destruição estava espalhada, irreversível. Aqueles que estavam prontos para a vinda de Cristo, os que estavam preparados e alertas, foram elevados aos céus, mas os que estavam adormecidos ficaram. E eu sabia de alguma forma que essa visão não era apenas uma revelação para mim. Era uma mensagem para o mundo. De repente, eu voltei ao meu quarto. O peso da presença de Deus ainda me envolvia. Eu sabia que, enquanto a maioria estava preocupada com o cotidiano, com os negócios e com as conquistas mundanas, o tempo espiritual estava se esgotando. O retorno de Cristo estava iminente, e eu não poderia mais ignorar. A missão estava completa. Eu havia sido chamado para avisar o mundo, e a hora de agir era agora. Após a visão do retorno de Cristo, algo se acendeu em mim. Era como se a terra tivesse tremido por um segundo, e eu soubesse com certeza, o tempo já não seria o mesmo.
Eu sabia que Deus não me mostrava essas visões à toa. Não era só para mim. Era um chamado urgente para que eu começasse a acordar os outros. A terra estava se preparando para o grande juízo final, e ninguém parecia perceber. O mundo continuava em sua rotina de normalidade, como se as coisas não estivessem se movendo para um ponto sem retorno. Mas a verdade era que as portas estavam se fechando. E eu fui uma testemunha do que viria. O juízo não seria algo apenas espiritual. Seria algo visível, algo que o mundo inteiro sentiria. Cada guerra, cada calamidade, cada tragédia que acontecia era um sinal. O mundo se preparava, mas não da forma que os homens imaginavam. Eles estavam olhando para as causas erradas, buscando a solução em seus próprios recursos. Eles estavam pensando que o mundo poderia continuar como estava, mas o que eu vi foi o grande embate final, onde cada alma seria chamada para dar conta de suas ações. O próprio Cristo, o Rei dos Reis, viria para julgar os vivos e os mortos. E eu sabia que não havia mais tempo. A chance de arrependimento estava se esgotando. O céu estava prestes a abrir. O Filho do Homem estava prestes a descer, e muitos não estavam preparados para isso. Era a hora de gritar aos quatro cantos: prepare-se, pois a hora está chegando. Eu sabia que não era mais sobre esperar, não era mais sobre orar, apenas por mim ou pela minha família. Eu precisava levantar uma voz para o mundo inteiro, e isso significava falar a verdade, mesmo que fosse impopular. O que eu sabia agora era claro como a luz do dia. O fim dos tempos não seria uma teoria distante, não seria uma imaginação de profetas antigos. Era real. No fundo da minha alma, eu sabia que a terra, como conhecemos, já não tinha mais muito tempo. E tudo o que Deus havia me mostrado, tudo o que Ele havia revelado em visões, não era para que eu guardasse para mim. Era para que eu avisasse o mundo. Mas o que mais me assombrava não era o juízo em si, era a separação que ele traria. Vi, em uma visão, pessoas sendo separadas como ovelhas e cabritos. Vi almas subindo ao céu em grande glória, arrebatadas, transformadas em luz. E vi outras em desespero, vendo essa transformação acontecer, mas não tendo acesso. Era o grande momento da verdade. O arrebatamento não seria algo oculto ou invisível. Seria visível. O próprio céu se abriria para os justos e para os ímpios, para aqueles que escolheram viver a verdade e para os que escolheram ignorá-la. E depois viria o juízo. Eu vi toda a humanidade reunida diante de um tribunal divino. E Deus, sentado no trono, falava diretamente a cada um, não com palavras de condenação, mas com uma verdade inescapável. O que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com a graça que te dei? O arrebatamento é apenas o começo, mas é o que vem depois que marca a grande divisão. Em uma última visão, Jesus falou: eis que estou criando novos céus e nova terra. Eu vi então a nova Jerusalém descendo do céu, brilhante como o ouro mais puro, com portas de pérolas e ruas de cristal. O lugar era mais real do que qualquer lugar que eu tivesse visto em toda a minha vida. Ele era perfeito, pacífico, onde não havia mais dor, morte ou sofrimento. Era como se a restauração completa tivesse chegado. Vi as pessoas caminhando nas ruas de ouro, livres da corrupção, livres de toda a escuridão do mundo antigo. Mas essa visão também me lembrou que para entrar na Nova Jerusalém era preciso algo mais do que boas intenções. Era preciso ser parte daqueles que foram arrebatados. O arrebatamento não era apenas um ato de livramento, mas uma separação definitiva. E agora, enquanto o fim não chega, eu sei, estamos todos em preparação. O que mais me assusta não é o que já vi, mas o que ainda está por vir. Porque depois de tudo o que Deus me mostrou, o tempo não é mais um luxo que temos. A cada dia, a Terra se aproxima mais de sua verdadeira revelação.
E com isso, as palavras de Jesus ganham mais força a cada momento. Eu estou voltando, ele disse, e eu acredito nisso mais do que nunca. Mas o mais impactante não é a sua volta, é a separação que ela trará. Não é apenas sobre quem será arrebatado ou quem será deixado para trás. É sobre as escolhas que cada um de nós faz agora. Jesus não volta apenas para salvar, ele vem para julgar. E o julgamento começa com o coração de cada um. Eu me pergunto todos os dias, se ele voltasse agora, o que ele veria em meu coração? Não há mais tempo para hesitação, não há mais espaço para procrastinação espiritual. Eu passei anos tentando entender o que Deus realmente queria de mim e agora sei que Ele não quer mais que a igreja apenas espere o fim dos tempos. Ele quer que a igreja atue, que o corpo de Cristo acorde. É hora de se preparar. Não se prepare apenas no coração, mas no mundo ao seu redor. É hora de agir. É hora de ser a voz que grita no deserto, a luz que brilha nas trevas. O mundo está perdido, mas nós temos a chave para a salvação. E a única coisa que precisa ser feita agora é compartilhar a verdade. Não podemos mais manter isso escondido. A hora de agir é agora, porque os sinais já estão ao nosso redor. O que está por vir não pode ser ignorado. Não importa se o mundo rir, não importa se os homens zombam. Eu vou continuar a gritar. E você? Você está pronto para agir?